saúde tá na mídia. Começando mais um Saúde na Mídia. Exatamente. Hoje um assunto muito importante para todos nós. Vamos falar sobre a qualidade, a experiência de atendimento ao paciente. Exatamente. Hoje não é mais um diferencial, é uma necessidade quando a gente fala sobre essa experiência, sobre esse atendimento de qualidade nas instituições. E para isso a gente trouxe uma especialista no assunto, Dallin Reis. Ela que é consultora de desenvolvimento profissional e está conosco aqui hoje. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Amanda, Karina. Que felicidade estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante. Pois é, para começar, quando a gente fala aí sobre qualidade no atendimento ao paciente, o que você definiria como qualidade? Porque para uns pode ser algo, para outros pode ser um outro ponto, né, Dallin? Isso, Amanda. Na verdade, são vários fatores que vão identificar o que é a qualidade, como você falou. É necessário, então é um princípio que a gente tem que estar pautando o tempo todo dentro da empresa, das clínicas, dos hospitais, para que esses colaboradores eles estejam engajados dentro aí desse atendimento. Mas fatores muito importantes, como uma escuta ativa ao paciente, né? Entender de fato quais são as suas reais necessidades, o que ele está buscando, porque quando ele entra em contato, está ali, né? É o primeiro ponto de partida ali. Como é que ele vai ser recepcionado? Quais informações ele vai ter, né? Ele vai conseguir resolver a sua necessidade e até dentro dos direcionamentos que a gente trabalha na consultoria, a gente busca não focar em problema. Você tem que trazer soluções para o seu paciente, que é o seu cliente. Então, essa escutativa, essa comunicação clara e objetiva, empática também são fatores que determinam, né, essa experiência e satisfação do cliente. Você falou muito aí de pontos relacionados à comunicação. Então esse seria o item essencial para a gente definir a qualidade de atendimento ao paciente? Fundamental, porque as pessoas estão muito aceleradas, né? Então você não para escutar com atenção. E aí a gente trabalha técnicas também como um estado de flow, ou seja, eu estou presente com você. Então o que Karina está me falando, eu estou voltada para ela. O que você está me falando, a minha atenção está completamente voltada para você. Então é um dos aspectos da comunicação e dessa escutativa. E como essa experiência de atendimento hoje impacta não só a vida do paciente, ao atendimento que a gente chama de secretárias e tal, mas o atendimento médico. Totalmente. Inclusive na marca da empresa, na marca da clínica e do hospital. Então, como é que o atendimento profissional está sendo dado, né, àquele paciente? Eu vou te dar casos reais que nós temos. Então, clínicas oncológicas, que você já sabe que aquele paciente chega com uma dor muito forte. Porém, não é só o paciente que chega. Chega toda a família em conjunto. Então, desde o primeiro contato, esse tempo de atendimento ele tem que ser um tempo de qualidade. Então, não é simplesmente dar o diagnóstico para o paciente e ali você não ter nenhum trabalho de humanização e de empatia. Então, assim, a gente tem esses casos recorrentes. Então, tem um primeiro atendimento que vai normalmente o paciente com a família, como isso é direcionado e toda aquela equipe multidisciplinar também dentro das unidades de saúde. Quando a gente chega, né, vamos colocando aqui naquele momento crítico, que você vai procurar uma emergência, um hospital, a gente chega com dor, né? Ou é a gente, ou tá levando alguém junto. E um dos fatores, além de você ser tratado com essa humanidade, com essa comunicação muito direcionada, seria agilidade e eficiência também, Dallin. Como que a gente pode mensurar isso como uma questão de qualidade? Porque a pessoa tá com dor, ela não quer ficar horas esperando numa recepção, sentindo que tá demorando aquele atendimento e a dor dela não tá sendo resolvida. Isso, Amanda, isso é muito em cima dos processos administrativos, né, que aquela unidade de saúde ela tem. Então a gente precisa entender qual é o passo a passo, a resolutividade disso e o time que esses profissionais têm. Porque quem chega com a dor, ele não quer saber quem está lá na frente, né? Ele vai colocar de fato todas as suas dores para fora. Então, desde aquela apresentação pessoal, do olhar empático, do acolhimento, não é que a gente trabalha muito essa palavra, que é o acolhimento dentro das unidades de saúde, esse profissional ele precisa estar preparado. E isso é importante, né, que os líderes, os gestores dos hospitais e clínicas entendam que precisam preparar esses profissionais. Então, sem treinamento, sem qualificação, sem capacitação, a gente não tem como, né, avançar numa experiência de atendimento. E, na tua opinião, quais são os desafios mais comuns que você enfrenta, tanto com os profissionais de saúde, com toda essa área
no que se refere à qualidade de atendimento? O primeiro ponto, aí já é o contrário, é uma comunicação ineficiente. É o primeiro ponto que nós encontramos, né, nessas unidades de saúde. Comunicação ineficiente, muita burocracia, né, que vai atrapalhar o tempo de atendimento, né, desses pacientes, às vezes um clima organizacional que também não é o melhor, né, não é o ideal, e aí também entra muito a questão da gestão dessas clínicas e hospitais trabalharem uma cultura organizacional. E o que é essa cultura organizacional e como é que você trabalha isso? Não é algo que vai acontecer do dia para a noite, né? Então, é um processo que é demorado, você tem que trazer essa equipe e participar com essa equipe, esse processo de mudança, porque a mudança ela incomoda, ela vai ser uma dor. E quem não tiver o mesmo propósito, não caminhar junto, né, na empresa, na clínica, hospital que estiver inserido, não vai conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Então eu preciso trabalhar uma identidade organizacional muito forte, muito consolidada. E isso em média leva uns 2 anos para você trabalhar toda essa equipe, fazer com que as lideranças elas compreendam essa importância. Então não é simplesmente aquele quadro bonitinho na parede que vai estar lá, missão, visão e valores. Não, aquilo é muito maior, aquilo é o que de fato aquela instituição acredita. Então, qual é a minha razão de ser? É o cuidado com as pessoas, é o respeito à vida, é o amor às pessoas. Então eu tenho que praticar isso no meu dia a dia e preciso compartilhar com toda a minha equipe e minha equipe compartilhar com os nossos pacientes. Para onde é que aquela instituição de saúde ela está caminhando? Qual é a sua visão de curto, de médio, de longo prazo? Quais são os seus valores, as suas crenças? E isso, gente, é comportamento. Então isso precisa ser ensinado, adaptado, e as pessoas precisam compartilhar, né, dessa identidade. Existe sim algum manual padrão a se seguir quando se fala da área de saúde em relação ao atendimento? Porque a gente já pensa que todas trabalham ali com a mesma visão, praticamente muito parecido. Sim. E esse procedimento que vocês colocam ali na disposição, numa consultoria, naquele treinamento, é algo mais padronizado ou realmente ele é individualizado para cada equipe de saúde? Ele pode ser padronizado porque a gente trabalha em cima de documentos. Então eu vou fazer um código de cultura, eu posso fazer um código de ética, eu posso fazer um regulamento interno da empresa, porque são processos. Então, o que a gente encontra muito, ou é a falta de processo, ou são poucos processos e que também são ineficientes. E a partir disso, dessa conclusão desses documentos, isso tem que ser integrado à equipe, tem que ser participado e acompanhado sistematicamente, para que a gente possa identificar os resultados a partir a partir dessas mudanças. Você consegue mensurar esses resultados? Como, por exemplo, a gente fala assim, olha, o paciente chegou lá, demorou a ser atendido, está com aquela dor, aquela mesma reclamação, aquela queixa, às vezes não consegue nem marcar a consulta. Aí vem também de uma questão que antecede o dia que ele está ali no consultório ou na unidade de saúde. É aquela chegada a né, esse pré-atendimento. Então, essa gestão de qualidade, esse atendimento de qualidade, ele vem antes do presencial, vem antes ali do paciente chegar no consultório, por exemplo? Sim, e para facilitar esse dia a dia, né, as empresas adotam os sistemas, né, de atendimento. E nesses sistemas a gente consegue mensurar os resultados através dos indicadores de desempenho. Então eu posso trabalhar em cima de campanhas, eu quero saber quantos pacientes retornaram num período de 6 meses, tá? Quem são esses pacientes? São pacientes fixos, fiéis, né, que vão e voltam dentro do prazo estabelecido ou eles não retornam? Se eu tenho um índice elevado de falta de retorno, é porque alguma coisa aconteceu nesse processo. Então, com essa questão da automatização dos processos, então a gente consegue ter dados, respostas muito mais precisas para uma tomada de decisão assertiva do gestor do negócio. E Dali, quais práticas assim você considera assim mais recomendáveis para que aquele consultório, aquela clínica, aquele hospital
tenha uma experiência de atendimento de qualidade ao paciente. É muito importante você fazer avaliações de resultado, né? Então, todo mês você implementa uma avaliação de resultado junto com a tua equipe. E nessa avaliação de resultados vão ser tratados esses temas, né? O que nós acertamos durante aquele período e o que nós precisamos melhorar ou desenvolver para proporcionar essa experiência positiva, né? E que gere uma fidelização dos nossos pacientes. Porque quando é que essa fidelização vai acontecer? Quando a gente sabe que vai ter o retorno, quando o paciente ele indica também aquela clínica, aquele hospital para os seus conhecidos, você trabalhar um pós-venda. Ah, dona Karina, eu lembrei que seus exames estão agendados aqui com o nosso sistema, né? Você já se programou para data tal, está aqui, ou seja, a melhor ação é você estabelecer um relacionamento verdadeiro com o teu paciente. E na verdade um ponto que você falou muito importante, que eu considero também, às vezes o profissional da área de saúde ele não vê o paciente como um cliente, como as outras áreas que assim vê. O paciente, às vezes para o médico, dificilmente você recebe uma ligação perguntando assim, ei, como é que foi essa cirurgia? Como é que você realizou o exame? Como é que você está se sentindo agora? Coisa que uma venda comum de um produto ou serviço, às vezes a gente tem aquele relacionamento de pós-venda. Na área de saúde, isso não acontece assim, na maioria dos casos, não é uma praxe da área de saúde fazer esse pós-venda, esse atendimento. É claro que eu vejo hoje, então eu trabalho muito como consultora de marketing médico, eu trabalho muito com profissionais da área de saúde, o que eu tenho a dizer é que isso vem mudado constantemente, cada vez mais a gente vê, assim, tanto que a gente está levando um tema como esse, né, de qualidade de atendimento num programa de saúde, porque isso também, aqui as pessoas que a gente entrevista, que são pacientes, quando falam da experiência de atendimento daquela consulta com acolhimento, faz total diferença para esse paciente. E vai fazer diferença até nessa experiência do pós dele, da recuperação daquele paciente. Um paciente que é bem atendido, que é bem acolhido, ele tem uma resposta mais rápida no resultado do tratamento, Dali? Tem sim. E outro ponto que eu acho que é muito interessante a gente abordar, que vai desde a contratação desse profissional que vai estar ali na linha de frente com o paciente, porque esse recrutamento, ele é fundamental. Amanda, você imagina, você contratar uma pessoa para atender o paciente que ela não tem um perfil adaptado, por exemplo, uma boa comunicação, um sorriso no rosto, que ela tem um perfil mais burocrático e administrativo. Dificilmente essa conta vai fechar. Então é fundamental que os gestores eles tenham essa percepção que o processo de recrutamento e seleção dos seus colaboradores em todas as áreas, porque você tem a linha de frente, mas, por exemplo, o financeiro que está lá dentro também está prestando um atendimento, né? Ele está integrado àquela empresa. Então é fundamental essa escolha de forma adequada, com a aplicação de testes comportamentais, com entrevistas por competências, né, para saber quais são as habilidades, para saber qual é a história daquele profissional, para que de fato você perceba que ele está apto, adequado a executar aquela vaga ali do atendimento. Que dica você daria para esse profissional que vive com alta pressão? A gente sabe que na área de saúde você vive ali com uma pressão enorme. Em todas as áreas, a gente também tem essa pressão, deadline, metas, mas ali na área de saúde, você lidando com vidas, com dores, é uma pressão constante. Aquele profissional também está passando por um fator de estresse. E aí você fala que ele tem que ter empatia, ele tem que ter o acolhimento, ele tem que ter essa flexibilidade desde o atendimento da recepção, o atendimento de call center, o atendimento de pós. O que você daria de conselho, de dicas práticas para manter esse foco nesse atendimento de qualidade, mesmo vivendo 24 horas sob pressão? A gente estava conversando agora há pouco que às vezes falta tempo para a gente resolver tantas demandas. E isso vai consumindo também fisicamente e mentalmente. Então, o que é preciso eu trabalhar? O autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu sei das minhas necessidades, quando eu entendo quais são os meus pontos de melhoria e aquilo que me causa algum desconforto, eu tenho como tomar uma decisão correta para aquele momento de pressão. Então,
Então a gente vai se trabalhando, não é? Para que na hora que essa pressão chegar, você simplesmente não vire aquela panela de pressão e exploda, né? Porque aí essa explosão, ela vem numa cara fechada com o teu paciente, na falta de sorriso, o paciente está bem aqui no balcão e você está com a cara no computador, você não olha olho no olho, e na nossa cultura é fundamental que a gente olhe no olho, que a gente sorria de forma sincera, que a gente preste atenção ao nosso paciente. Então a dica é você trabalhar o autoconhecimento, alimentação saudável, e isso vocês sabem, vocês trabalham muito com a área da saúde, então a gente precisa ter essa alimentação equilibrada, o exercício físico, mas eu não consigo, eu entro 7, 8 da manhã, vou sair 7 da noite, mas quando você organiza e prioriza, senão uma hora seu corpo não aguenta, né? Então assim, você tem que trabalhar sua vida com as prioridades necessárias para que você durma bem, se alimente bem, para que você tenha produtividade. Fala-se muito em produtividade, né, nas empresas e principalmente no ambiente de saúde. Como é que eu vou ser produtivo se eu estou desgastado, se eu estou estressado, né, se eu não consigo direcionar a minha própria vida? Então, eu tenho que trabalhar o autoconhecimento. Peraí, eu tenho que desacelerar, né? Eu tenho uma amiga que fala muito, né? Eu tenho que desaprender para reaprender, né? Então, é uma fala aqui da Karina, a gente brinca muito com isso. Tem uma cabeça editável, né? Que exato, é importante. Isso, Karina. E até mesmo naquela questão, às vezes a gente, antes quando a gente trabalhava atendimento, a gente falava que a gente deveria atender o outro como a gente gostaria de ser atendido. Na sua opinião, explica pra gente aí como é que a gente deve fazer esse atendimento, se é uma coisa personalizada, se isso ficou para trás. Não, sempre personalizado. Isso vai te dar um retorno fantástico. E quando a gente trabalha de forma muito sincera, muito transparente com o nosso paciente, a gente consegue estabelecer vínculos, a gente consegue estabelecer relacionamento. Então você precisa dar um atendimento diferenciado e personalizado para todos os seus pacientes que são seus clientes. E o que a gente vê muito aqui na prática, nas entrevistas, né, amiga, que a gente faz, quando o paciente ele é bem assistido, e isso ele tem uma melhoria muita no seu tratamento, no seu... E fora que você fica com aquela emoção, nós somos emoção, né? E a área de saúde, né, entre outras áreas, mas ela é muito ligada ao humano, né? Então, quem está trabalhando no atendimento, na minha concepção, tem que entender do ser humano. Porque você pensa só, gente, normalmente a gente está acostumado a não ter um excelente atendimento. A gente chega na expectativa de ser mais um, mas como você está acostumado com o básico, com o mal feito, com o ruim. Quando você tem uma pitadinha dessa implementação, desse treinamento, dessa gestão, dessa experiência diferenciada, você sai com um encantamento. E o encantamento na área de saúde é bem difícil, principalmente quando é área de urgência e emergência. Quando é encantamento, a gente falando de área de estética, de outros procedimentos, mais às eletivos, vezes é mais fáceis. Mas nessa área de urgência e emergência, você sair encantado, você vira o porta-voz daquele médico, como depoimento real, você vira fã daquela pessoa que te atendeu. Você fazer isso é algo surpreendente. Então, é um básico, mais do que um básico, é perguntar, né, mesmo essa comunicação, é estar mais junto, ele estar mais próximo, para entender o que aquele paciente precisa. Se você vai, por exemplo, num hotel, num resort, você vai lá esperar ser mimado, e você chega, eles botam um diferencial, aí botam um chocolatinho na cama, aí você já tira uma foto, você já posta marcando, nossa, olha que legal. Imagina se você recebe isso do seu médico, da clínica. Imagina isso no SUS, Dali. Quão fantástico seria a recuperação mais rápida dos pacientes, a melhora do quadro, a rede de apoio da família, se a gente consegue implementar. E para implementar, por onde começar? A gente trabalha a pirâmide do atendimento, que é exatamente o que você colocou. A base é o básico. Será que eu quero que a minha clínica e hospital tenha simplesmente o básico? Quando você começa a despertar, tu vem para o esperado, melhora um pouquinho. Tu começa a trabalhar mais ainda, cultura, processo, relacionamento, fidelização, pós-venda. Aí tu vai lá para o desejado. Do desejado, tu já conseguiu alinhar bastante coisa. E tu vem para o topo, que é aquilo que transcende, que é o encantamento que você falou. Então, esse encantamento, ele é sim possível. E hoje nós temos sim clínicas que elas já trabalham
esse atendimento de uma forma que proporcione essa experiência. Então o paciente, ele chega, o ambiente está acolhedor, o layout, a música, o cheiro, né, uma degustação, né, de um biscoito, alguma coisa, o sorriso no rosto, né? Então isso tudo, sim, já acontece, porém numa proporção muito pequena. A gente precisa que os gestores eles despertem mais, né, para esse tipo de ação que vai de fato proporcionar uma experiência, uma jornada, né, de satisfação e fidelização. Tá gostando? Então dá aquele like agora, gente. Eu preciso saber se essa pauta tá sendo interessante para você. Então curte aqui, compartilha, já se inscreve no nosso canal para que a gente traga mais conteúdos para você toda semana. Falando em referência, conheça o IADVH, um instituto comprometido com a saúde e a segurança no trabalho, com uma equipe dedicada de atendimento humanizado. Oferecemos serviços de qualidade e projetos que promovem ambientes laborais mais seguros e saudáveis. Acompanhe o IADVH aqui no Instagram, @Instituto IADVH. E agora, gente, vamos falar sobre treinamento. A gente falou aí sobre esse encantamento do cliente, essa experiência, essa jornada, mas tudo é contínuo. Não adianta você fazer, implementar, chegou lá, processo, entrego na mão aquela planilha, aquele dado, aquilo tudo, já falou com a equipe e pronto. Aí a Dali vai embora e nada acontece. Como é que é preciso acontecer esse treinamento? Esse treinamento é contínuo? Como é que é feita essa metodologia para que a gente tenha na prática esses resultados e tenha esses números de crescimento positivo daquele atendimento ao paciente? Amanda, eu vou te colocar para você e para a Karina a minha experiência, a minha vivência na prática. Acontece muito em cima de uma demanda de recrutamento, né? O cliente, a clínica, o médico, né? Muitas vezes particular, ele vem até mim e ele diz, eu estou precisando recrutar uma recepcionista, uma atendente. E aí a gente começa a conversar. Eu digo, tá, como é que anda a tua empresa, né? Como é que anda aí os resultados do teu negócio? E aí eu começo a conversar com ele em cima de um trabalho de desenvolvimento de consultoria, que nesse trabalho a gente vai inserir diversas ações, como essa elaboração do regulamento interno, do código de cultura, os treinamentos, a gente faz treinamento de atendimento, treinamento de lideranças, treinamento de equipe, de relacionamento interpessoal e vamos adaptando. Os projetos, eles são muito personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente. E aí a gente estabelece um prazo da consultoria que varia de um período de 3 a 6 meses. Então, durante esse período, a gente vai estar intensamente acompanhando. E eu já deixo todos os documentos prontos, inclusive um plano de ação a longo prazo, para que os gestores, porque o objetivo é trabalhar os gestores e líderes para que eles sejam autogerenciáveis e que a tua equipe ela também seja autogerenciável. Então, a consultoria ela é ótima, mas ela tem um prazo para começar e para terminar. E a gente deixa isso tudo organizado. Claro que após a finalização, a gente vai entrar em contato, vai fazer um acompanhamento, ver se está tudo bem e aí fazendo algumas adaptações. Mas é constante, é algo que é contínuo. Não dá para você dizer, eu vou treinar aqui durante 6 meses e daqui a 5 anos que eu vou fazer outro treinamento. Entendeu? Mas acontece muito de pegar clientes, não, eu nunca treinei minha equipe. Eu já estou aqui há 5 anos no mercado e eles nunca tiveram nenhum treinamento. É muito comum de acontecer. Então, por isso que eu digo, não adianta só o recrutamento, ele tem que vir como um conjunto e uma preparação. Também é importante lembrar que o gestor ele tem que ter uma percepção muito forte daquele colaborador que ele quer realmente estar inserido no processo, compartilha do mesmo propósito da clínica, do hospital, quer crescer junto, do que aquele que está ali só de passagem, né? Estou passando uma chuva aqui. E aí você tem que ter uma tomada de decisão, porque não adianta fazer um trabalho desse se uma pessoa não vai contribuir, porque pode contaminar o restante da equipe e contamina, né? Faz gol contra, entendeu? E o que eu vejo muito, já que você falou, é um rodízio nesse atendimento. Às vezes a gente chega, eu tenho uma fidelização com, por exemplo, um ginecologista, né, que acompanha, o pediatra também e
E a gente vê que isso é muito, roda muito, né? Então tem muita... Então você faz treinamento aqui, vai que esse profissional, ele saia daqui a 2 meses. Como é que fazer? É frustrante, porque você investiu tempo, você investiu recurso financeiro e foi feito errado. E é muito comum, né? E é muito comum acontecer. Na área de atendimento de saúde, você tanto que a gente estabelece um indicador de recrutamento, porque a gente também, como empresa de consultoria, a gente trabalha os nossos KPIs. Então, qual é o período mínimo para eu dizer que o recrutamento ele foi assertivo? No mínimo, aquele profissional tem que ficar 6 meses naquela empresa. A ideia é que ele fique muito mais tempo, é que a empresa retenha, que a clínica, o hospital, retenha o talento, né? Só que aí a gente tem que entender o que foi prometido, foi cumprido por parte da empresa, né? E o que a gente trabalha muito hoje é tornar aquele profissional, ter até cuidado com o uso da palavra, né, do multidisciplinar, né, mas assim, para que ele possa atuar, estar preparado, hoje ele começa na recepção, no atendimento, mas se ele tiver desenvoltura, ele pode crescer naquela empresa, naquela clínica, no hospital, ele pode ser um coordenador de área, coordenador de um setor, líder, supervisor, então trabalhar essa visão de crescimento daqueles colaboradores. Então, isso também é um atrativo para o profissional. Aí cabe às clínicas e hospitais ter esse olhar mais apurado, fazer o acompanhamento de indicador de desempenho individual e da equipe, porque se a Amanda está dando resultado aqui, peraí, vamos ver o que ela pode contribuir a mais, e aí a gente vai inserindo e ela vai crescendo, e com isso, obviamente, vão ter seus benefícios, vai melhorar outras situações, e isso é atrativo também para os colaboradores. Tá acabando o nosso tempo aqui de bate-papo, fluindo muito bem. Mas só para a gente finalizar, vamos falar sobre essas tendências para o futuro do atendimento ao paciente. O que você considera que é visionário, que vai ser algo mais do que obrigatório, que quem não estiver fazendo não vai crescer? Gente, o que se fala hoje é inteligência artificial. Tem espaço para todo mundo, mas eu, enquanto profissional, eu preciso me preparar para lidar com a inteligência artificial, porque ela vem como um benefício. A tecnologia, ela só agrega valor para a gente, para otimizar os nossos processos, o nosso prazo, o nosso planejamento. Então, eu, enquanto profissional, eu preciso o tempo todo me qualificar, tanto nas minhas competências técnicas quanto nas minhas competências comportamentais. E a inteligência artificial, ela vem para isso. Então, assim, é um ponto de partida, assim, fundamental para qualquer profissional hoje. Eu queria até complementar essa questão da inteligência artificial, que é uma polêmica muito grande em relação a isso, principalmente ao atendimento, que, na minha opinião, não substitui um atendimento empático, humano, presencial. Mas hoje a inteligência artificial, ela já consegue ter um maior impacto em qualificação de leads, em atendimentos simultâneos, então você consegue dar uma agilidade. E a inovação, na verdade, na minha opinião, tem que ser trabalhada com o ser humano, porque muitas pessoas não conhecem esse tipo de ferramenta, esse tipo de plataforma, que pode auxiliar em muito, porque às vezes essa atendente que faz o atendimento presencial, ela está ali assistindo o médico, ela está na recepção, ela está falando no WhatsApp, e em algum momento ela vai falar, porque ela não consegue dar conta de todos esses atendimentos. Então, é muito interessante, para mim, na experiência de atendimento, a gente contar com a inovação, com a tecnologia e com o lado humano. Sim, é fundamental. E tem outro ponto também, que para o desenvolvimento do profissional da área da saúde, é importante que ele tenha referências, a quem ele vai buscar informações, né? Sejam referências a nível nacional, internacional, mas é importante, porque essas referências, elas vêm com informações e conhecimentos novos para a gente. E um outro ponto importante também é ter uma referência local. Então, assim, quem pode ser o meu mentor aqui perto de mim, que eu posso bater um papo, posso estabelecer um relacionamento, né, criar um vínculo e ter aquele orientador ali para me dizer, olha, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali. Então, é muito importante. Então, soma, né, todas essas ações, você traz inteligência artificial, você traz relacionamento, você traz uma mentoria, uma orientação, líderes preparados. Então, assim, seguindo, não é um engessado, uma regra, mas são orientações e direcionamentos que podem ter resultados diferentes. Não adianta nada fazer a mesma coisa todo dia e querer esperar resultado diferente, né? Não funciona. E falando em referência,
temos aqui uma ótima referência, o Saúde na Mídia, referência para você quando a gente fala sobre saúde em todas as esferas. Gente, finalzinho do programa e eu quero que você abra a nossa caixa preta. Preta. Estava curiosa aqui com essa caixa preta. Essa caixa preta aqui, Dani, tu vais... Eu até abri para ela, porque eu já estou simpática. Muito obrigada. Você vai pegar uma desse bilhetinho, vai ler aqui e vai responder pra gente de coração. Aliás, pro nosso público aí de saúde na mídia, aqui, né? Peguei. Vamos lá. Respira. Qual habilidade você gostaria de explorar ou desenvolver mais profundamente nos próximos anos? E como isso se conecta aos seus sonhos ou objetivos pessoais? Eita, tem tudo a ver com o nosso tema, né? Qual habilidade você quer desenvolver na sua vida? Você que tá aí, o que você gostaria de desenvolver? Conte pra gente, Dani, qual seria a sua habilidade? Gente, eu acho que é fundamental a comunicação, uma habilidade que precisa sempre ser desenvolvida, porque você comunica falando, você comunica não falando, a tua respiração está comunicando alguma coisa. Então, eu busco o tempo todo me capacitar, fazer cursos, fazer pós-graduação, ter as referências, vocês são essas referências pra gente aqui em saúde. Então, assim, desenvolver sempre a habilidade da comunicação, porque é o meu meio de trabalho, né, através dela que eu realizo as minhas conquistas, as minhas vitórias. Então, é estar preparada sempre para ter uma boa comunicação e relacionamento com as pessoas. Muito obrigada, a gente agradece. Tenho certeza que sua comunicação já está no caminho certo e vai continuar ainda com mais referências, com mais estudo. Como você falou, a gente não pode parar de estudar, a comunicação está mudando, vai trazendo novas tecnologias, novas ferramentas, a gente vai se adequando àquelas ferramentas ali de comunicação também. E a gente fica por aqui, agradecendo a sua participação e aproveitando, pedindo para você se inscrever aqui no canal para que toda semana a gente possa levar esse conteúdo de qualidade para você. A partir do momento que você clica aqui no inscrever-se, aí o YouTube automaticamente manda para você uma mensagem toda vez que tiver episódio novo no Saúde na Mídia. Olha só que fácil, né? É a tecnologia ajudando você a não perder nenhuma informação. E não é só por aqui que a gente está no TikTok, no Spotify, no Instagram, tem uns cortes do programa que a gente vai colocar para você que perdeu e que vai poder acompanhar por lá. E você pode interagir com a gente, né? Em qualquer uma dessas redes sociais. E acompanhe também o nosso site do Saúde na Mídia. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Saúde!